Capítulo 4. Pilares da alimentação de qualidade. Comer com consciência. O alicerce invisível dos hábitos duradouros. Você pode se dedicar aos melhores treinos do mundo, cuidar do sono com todo zelo, mas se não souber o básico sobre alimentação, corre o risco de se frustrar ou de ficar preso para sempre em dietas rígidas e planos prontos. Neste capítulo, a ideia é falar sobre nutrição de um jeito diferente, sem culpa, sem medo do número na balança ou do erro diante de um pedaço de bolo. Aqui, a proposta é aprender a entender o que você come, fazer escolhas conscientes e sair do ciclo de acertar ou errar para entrar no território do entender e escolher. Saber o básico sobre alimentação é como aprender o essencial de um novo idioma. Você não precisa ser fluente, mas conhecer o suficiente para se virar já faz toda a diferença. Sem esse conhecimento, você depende sempre dos outros. Com ele, você assume a autoria do seu próprio cuidado. Antes de mergulhar nos detalhes técnicos, quero propor um convite para pensar diferente. Nos meus anos de formação acadêmica, estudei a fundo um dos grandes pensadores do século XX, Michel Foucault, que já apareceu em outros capítulos deste livro. É nele que me inspiro para começar essa conversa. Olhar para a alimentação como um exercício de liberdade, responsabilidade e autoconhecimento. 4.1. Alimentação e o cuidado de si. A arte de existir. Comer faz parte do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo carrega muitos significados. Sentar à mesa, escolher o que vamos comer, dividir o pão, sentir os sabores, tudo isso vai muito além de simplesmente alimentar o corpo. É também um jeito de construir quem somos e como enxergamos o mundo. A história da alimentação é também a história de como aprendemos, sozinhos e em grupo, a cuidar do nosso corpo, da saúde, dos prazeres e até da nossa maneira de ser. Por isso, antes de entrar nos detalhes sobre nutrientes, dietas e recomendações, vale lembrar uma dimensão da nutrição que às vezes fica de lado, seu lado ético, filosófico e até existencial. Hoje, numa cultura cheia de pressão pelo corpo perfeito, controle rígido da comida e medo dos alimentos, é bom ouvir o alerta da neurocientista Sofia Deran, da USP. Em O Peso das Dietas, ela mostra que dietas muito restritivas fazem mais mal do que bem, trazem culpa, ansiedade e podem até aumentar o risco de transtornos alimentares. Sofia diz que dietas não funcionam no longo prazo, porque criam o efeito sanfona e um ciclo difícil de romper entre restrição e compulsão. Por isso, ela defende uma alimentação consciente, em que a gente aprende a respeitar a fome e a saciedade do corpo, recuperando o prazer de comer. Para ela, cuidar do corpo não é fazer contas de calorias ou seguir moda, mas se conhecer, ouvir o próprio corpo e tratar a comida e a si mesmo com mais gentileza. Lá na Grécia Antiga, principalmente entre os filósofos, o cuidado de si, epimeleia realtu, era o ponto de partida para uma vida boa. Não tinha nada de egoísmo, e sim uma prática de atenção, disciplina e de se cultivar por dentro, buscando sempre autoconhecimento, equilíbrio e transformação. Foucault, ao estudar as culturas antigas, mostrou que o cuidado de si era uma verdadeira arte de viver. Exercícios, rituais, práticas para o corpo e para a mente, tudo para ajudar cada um a ser senhor de si, agir com liberdade e clareza. Comer, nesse contexto, não era só uma necessidade do corpo, mas um ato cheio de significado, um teste de autocontrole, sensibilidade e relação com o mundo. A escolha dos alimentos, a forma de comer, o ritual da mesa, a relação com o prazer e o equilíbrio, tudo isso fazia parte dessa ética cotidiana. Para os antigos, viver bem era inseparável de comer bem. Alimentação equilibrada, respeito ao ritmo natural, frugalidade e prazer sem exageros eram parte fundamental da vida boa. Foucault e o corpo na modernidade. No século XX, Foucault resgata o tema do cuidado de si
para analisar como, na modernidade, o corpo foi se tornando cada vez mais medicalizado, cheio de regras e alvo de discursos da medicina, da publicidade, da indústria alimentícia, da cultura fitness. Por um lado, a ciência trouxe muitos avanços. Por outro, muita gente perdeu aquele lado ético e subjetivo do comer. O alimento passou a ser só combustível, ou até um risco, e o ato de comer se transformou em fonte de ansiedade, cálculos, culpa ou obsessão. Por isso, recuperar o cuidado de si hoje é um jeito de resistir, colocar a pessoa de volta como protagonista das escolhas alimentares, voltar a enxergar a comida como experiência, encontro, prazer e liberdade, sem deixar de lado o que a ciência tem a dizer, mas devolvendo à alimentação o seu lado de arte de viver. 4.2 Alimentar-se hoje, entre normas, prazeres e liberdade. Hoje vivemos um paradoxo. Nunca se falou tanto sobre comida, nutrição, dietas e saúde. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil comer com equilíbrio, alegria e consciência. Recebemos dicas o tempo todo. Somos bombardeados por modismos, fake news e promessas milagrosas, enquanto o ritmo acelerado da vida e o excesso de alimentos industrializados criam desafios para a nossa saúde coletiva. Mais do que nunca, pensar a alimentação como cuidado de si virou uma urgência filosófica, ética e até política. Isso significa não só perguntar o que comer, mas também como comer, por que comer, com quem comer e, acima de tudo, quem sou eu quando me alimento. Recuperar o cuidado de si é redescobrir o comer como um gesto de presença, responsabilidade e criação de si. É escutar o corpo, buscar o prazer com equilíbrio, construir autonomia diante das regras e buscar uma vida mais plena, sensível e sustentável. Será possível unir o cuidado de si dos gregos com as recomendações técnicas de hoje? Com tudo isso, fica a pergunta: será que no século XXI ainda dá para trazer essa reflexão dos antigos gregos sobre o cuidado de si, uma arte de viver e comer, e, ao mesmo tempo, seguir as recomendações técnicas e científicas que marcam a alimentação de hoje? Em outras palavras, dá para juntar o saber antigo, que valoriza ouvir o corpo, a experiência e o equilíbrio, com o vasto conjunto de dados e recomendações que a ciência da nutrição desenvolveu? Como encontrar um caminho que valorize tanto a autonomia e o autoconhecimento, quanto a segurança e o rigor das recomendações técnicas? Esse talvez seja o grande dilema da alimentação contemporânea. Vivemos num cruzamento entre o excesso de normas, quantas calorias, proteínas, fibras, qual dieta seguir, e a perda do prazer, do ritual e do encontro à mesa. Por um lado, a ciência da nutrição trouxe avanços incríveis. Sabemos muito mais sobre macronutrientes, micronutrientes, doenças crônicas, necessidades de cada fase da vida e o impacto dos ultraprocessados, por exemplo. Por outro, corremos o risco de cair no tecnicismo, tornando o comer uma espécie de operação matemática, um contar macros sem alma, que só gera novas ansiedades e distância do prazer de comer. O convite, então, é buscar equilíbrio, juntar a sabedoria do cuidado de si, do autoconhecimento, da escuta do corpo e do prazer, mas sem abrir mão do que a ciência oferece em termos de recomendações e evidências. Talvez a resposta não seja escolher entre um ou outro, mas sim articular os dois, praticar uma alimentação consciente que una ciência e sensibilidade, técnica e ética, conhecimento e experiência. Comer com liberdade, mas também com responsabilidade. Com prazer, mas com discernimento. Ao longo deste capítulo e deste livro, o que se propõe é justamente esse caminho: mostrar que as recomendações científicas podem ser ferramentas para o cuidado de si, instrumentos de autonomia, saúde e, no fim das contas, de liberdade. Em vez de se submeter às modas ou às ditaduras da tabela, o mais interessante é usar o conhecimento para ampliar as possibilidades de viver bem, comer bem,
sentir-se bem. Afinal, entender a base das recomendações técnicas, o porquê dos nutrientes, das proporções, das escolhas, não significa cair em paranoia, mas sim ampliar as ferramentas para cuidar de si com mais consciência e liberdade. Por isso, daqui em diante, vamos mergulhar nos conhecimentos atuais sobre nutrição, quais são os pilares de uma alimentação equilibrada, o que a ciência recomenda, como aplicar isso na prática e, principalmente, como unir o saber técnico à experiência vivida de cada um. Afinal, informação de qualidade não serve para nos engessar, mas sim dar autonomia e clareza na hora de fazer escolhas, respeitando tanto o corpo quanto o prazer de viver. 4.3. Por que comer mais frutas, legumes e verduras? Antes de iniciar, gostaria de citar a grande contribuição do nutricionista Lincoln Almeida. Vocês podem encontrá-lo no Instagram, @lincoln.almeida. Grande parte do conteúdo técnico que verão a seguir veio a partir de sua influência. Aproveite para segui-lo e aprender com ele também. Seguimos. Vamos ser sinceros, quem nunca ouviu que deveria comer mais frutas, legumes e verduras? O curioso é que pouca gente para mesmo para pensar nos motivos por trás desse conselho. Saber o porquê muda tudo, especialmente naqueles dias de preguiça, quando dá vontade de pular a salada ou fingir que a fruta não existe na geladeira. Esses alimentos não estão no prato só para enfeitar. Eles são como os reguladores do nosso organismo, trazendo vitaminas, minerais e fibras que o corpo simplesmente não fabrica sozinho. Dá para pensar neles como uma equipe de manutenção. Cada fruta, legume e verdura entrega uma peça essencial para o seu corpo funcionar direitinho. Olha só, cenoura, espinafre e manga são riquíssimos em vitamina A, que faz maravilhas pela pele e pela nossa linha de defesa. Laranja e pimentão trazem vitamina C, que ajuda o corpo a se proteger das doenças do dia a dia. Já folhas verdes, feijão, batata doce e milho são uma festa de cálcio, ferro e potássio, nutrientes que mantêm ossos firmes e disposição lá em cima. E tem mais, as fibras presentes nesses alimentos fazem o intestino trabalhar como um reloginho, aumentam a saciedade, aquele sentimento gostoso de estar satisfeito sem exagerar, e ainda alimentam as nossas bactérias do bem, a famosa microbiota, que influencia tanto a saúde do corpo quanto o nosso humor. Pense nas fibras como vassourinhas que varrem e organizam a casa por dentro. Além disso, frutas, legumes e verduras estão cheios de compostos que ajudam a combater inflamações, prevenir doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, problemas do coração e, de quebra, ainda deixam a pele e cabelo mais bonitos. Ou seja, investir nesses alimentos é um cuidado que vale agora e para o futuro. Se às vezes bate preguiça, tente lembrar, um prato colorido é um presente que você se dá todos os dias. É autocuidado de verdade. A mágica das cores. Aqui vai uma dica de ouro. Quanto mais colorido o prato, melhor. Cada cor é uma pista de que aquele alimento tem nutrientes diferentes para o seu corpo. Imagine montar o seu prato como se estivesse pintando um quadro. Quanto mais cores, mais riqueza de nutrientes. Por exemplo, roxos e azuis. Uva, berinjela, repolho roxo, ricos em antocianinas, ótimos para o cérebro. Brancos, alho, cebola, cogumelo, fortalecem o sistema imunológico. Verdes, alface, couve, brócolis, espinafre, carregam ferro, cálcio e folato, perfeitos para ossos e saúde celular. Amarelos e laranjas, abóbora, manga, cenoura, banana, milho, cheios de vitamina C e beta-caroteno, importantes para a imunidade, pele e olhos. Vermelhos, tomate, morango, maçã, melancia, ricos em carotenoides, aliados do coração e da memória. Na próxima ida ao mercado, transforme a compra em brincadeira. Desafie-se a levar pelo menos 4 ou 5 cores diferentes para casa. Quando montar o prato, fuja do verde com vermelho básico. Misture, varie, experimente. Seu corpo e sua saúde vão agradecer. 4.4. Quanto comer de frutas, legumes e verduras? Agora, vem a dúvida prática. Será que você come o suficiente?
Para facilitar, existe a famosa regra do 1%, simples e eficiente para o dia a dia. Como funciona a regra do 1%? Pegue seu peso em quilos, multiplique por 10 e depois aplique 1%. Pronto, aí está a quantidade ideal, em gramas, de frutas, legumes e verduras para consumir ao longo do dia. Por exemplo, se você pesa 85 quilos, 85 vezes 10 igual 850. 1% de 850 igual 850 gramas por dia. Como dividir ao longo do dia? Para não assustar, vamos de exemplo real, 850 gramas no dia. Café da manhã, 150 gramas de mamão, meio mamão pequeno, mais 100 gramas de maçã, uma maçã média, igual 250 gramas. Almoço, 150 gramas de cenoura cozida, mais 100 gramas de alface, 2 xícaras de folhas, igual 250 gramas. Lanche da tarde, 100 gramas de morango, cerca de 8 unidades. Jantar, 100 gramas de espinafre cozido, mais 50 gramas de abobrinha grelhada, igual 150 gramas. No fim do dia, 350 gramas de frutas, 200 gramas de verduras, 300 gramas de legumes, totalizando os 850 gramas recomendados, 50. Não conseguiu tudo de uma vez? Sem pressão. O segredo é aumentar aos poucos e sempre variar as cores e tipos. E se meu IMC for maior? O que é IMC? IMC significa Índice de Massa Corporal. É uma conta simples que ajuda a avaliar se seu peso está adequado para a sua altura. Para calcular, faça assim. Pegue seu peso em quilos, meça sua altura em metros, multiplique sua altura por ela mesma, altura vezes altura, e divida seu peso pelo resultado desse cálculo. Exemplo, se você pesa 70 quilos e tem 1,70 m de altura, faça assim. Primeiro, multiplique 1,70 por 1,70, igual 1,89. Depois, divida 70 por 1,89, igual 24,2. Ou seja, o IMC é 24,2. Aqui vai uma dica muito importante. Se seu IMC for menor que 29, use a regra de 1% do peso. Se ele estiver entre 29 e 35, calcule a quantidade de legumes, verduras e frutas como 0,8%. E caso ele se encontre acima de 35, use 0,6%. Exemplo, se você pesa 100 quilos e tem IMC acima de 35, 100 vezes 10 igual 1.000 gramas. 0,6% de 1.000 igual 600 gramas por dia, 51. Assim, você ajusta à sua realidade, sem exagero. 4.5. Comendo as frutas certas para os meus objetivos. Para emagrecer, 50% de frutas menos calóricas, 30% de verduras e legumes, 20% de frutas mais calóricas. Para manter o peso, 50% de verduras e legumes, 30% de frutas menos calóricas, 20% de frutas mais calóricas. Para ganhar peso, 30% de verduras e legumes, 30% de frutas menos calóricas, 40% de frutas mais calóricas. Exemplo para 85 kg e objetivo de ganhar peso. 255 gramas de verduras/legumes, 255 gramas de frutas menos calóricas, 340 gramas de frutas mais calóricas. Exemplos de frutas menos calóricas, por 100 gramas. Melancia, 29 quilocalorias. Melão, 28 quilocalorias. Morango, 30 quilocalorias. Abacaxi, 48 quilocalorias. Mamão, 45 quilocalorias. Exemplos de frutas mais calóricas, por 100 gramas. Abacate, 160 quilocalorias. Coco, 355 quilocalorias. Banana prata, 98 quilocalorias. Uva, 70 quilocalorias. Manga, 72 quilocalorias. Nós produzimos uma aula e um manual inteirinho sobre estes exemplos para você. Ela se encontra na nossa plataforma de vídeos Jornada Ativa. Siga o Instagram e YouTube da @43personalclass para ter acesso. O segredo?
Não queira mudar tudo de uma vez. Experimente, varie, vá com calma. Olhe para o prato e pergunte: tem cor? Tem variedade? Se sim, você já está no caminho certo até o final. E veja bem, tudo o que trouxemos até aqui são recomendações gerais, pensadas para te dar mais consciência e te ajudar a cuidar da sua alimentação de um jeito mais leve. Lembre-se, essas dicas não substituem a orientação de um profissional. Cada pessoa tem necessidades únicas. Por isso, sempre que possível, procure um nutricionista para um acompanhamento individualizado. Mesmo assim, conhecer o básico já faz toda a diferença e coloca você como protagonista do seu próprio cuidado. Nosso objetivo é esse: despertar sua curiosidade, seu desejo de comer melhor e ajudar a construir um autocuidado sem culpa e com mais liberdade. E não para por aqui. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar nos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e também falar sobre hidratação, porque comer bem é só o começo de uma jornada mais saudável. 4.6 Carboidratos. Energia para o corpo e para a vida. Quando o assunto é alimentação, poucas palavras geram tanta dúvida quanto carboidratos. Será que eles engordam? É preciso cortar para emagrecer? Qual a melhor escolha no dia a dia? Vamos bater um papo sobre tudo isso agora, sem complicar, mas trazendo o que importa para a sua saúde. O que são carboidratos, afinal? Carboidratos são um dos 3 grandes grupos de nutrientes que precisamos comer todo dia, junto com as proteínas e as gorduras. Eles são basicamente o combustível que o nosso corpo mais gosta de usar para gerar energia, principalmente para o cérebro e os músculos. Existem vários tipos de carboidratos. Os chamados simples, como o açúcar de mesa, doces e refrigerantes, são rapidamente digeridos e logo viram glicose no sangue. Já os complexos, como o arroz integral, batata doce, feijão, lentilha, aveia, são absorvidos mais devagar, liberando energia aos poucos e mantendo a saciedade por mais tempo. Papel das fibras. Muita gente esquece, mas as fibras também fazem parte do grupo dos carboidratos. Só que, diferente dos outros, elas não são digeridas. Passam pelo intestino, ajudam no funcionamento do trânsito intestinal, alimentam as bactérias do bem, microbiota, e ainda contribuem para reduzir o colesterol, controlar o açúcar no sangue e prolongar a saciedade. Se você já ouviu falar em semente de chia, aveia, feijão, lentilha, saiba que são exemplos de carboidratos riquíssimos em fibras. Eles são aliados do intestino e da saúde como um todo. Qualidade importa, e muito. A grande sacada não é só a quantidade de carboidrato que importa, mas principalmente a qualidade. O ideal é dar preferência aos carboidratos chamados de complexos, de absorção lenta, ricos em fibras e com baixo índice glicêmico, ou seja, que não fazem o açúcar do sangue subir rápido depois que você come. Alimentos com alto índice glicêmico, como pão branco, arroz branco, batata inglesa, doces, são digeridos rapidinho e podem aumentar a fome logo depois. Já alimentos com baixo índice glicêmico, aveia, batata doce, feijão, lentilha, maçã, legumes, liberam energia devagar, controlando melhor a fome, a glicose e até ajudando no emagrecimento e na saúde do coração. E a tal dieta mediterrânea? Você já ouviu falar em dieta mediterrânea? O nome parece chique, mas vem do local onde ela surgiu, países ao redor do mar Mediterrâneo, como Itália, Grécia, Espanha e sul da França. Nessas regiões, a base da alimentação são vegetais, frutas, azeite de oliva, grãos integrais, leguminosas, peixes e pouquíssimos alimentos industrializados ou açucarados. O resultado? Esse padrão alimentar ficou famoso no mundo todo porque protege contra doenças do coração, diabetes, pressão alta e ainda está associado a mais longevidade. Se pelo menos 65 a 70% dos seus carboidratos vêm desses alimentos naturais e coloridos, pode acreditar, você está fazendo um enorme favor para o seu corpo. Resumindo, foque em legumes, verduras, frutas, feijão, lentilha, grão de bico, arroz integral, batata doce, mandioquinha, aveia, pães e massas integrais. Tudo aquilo que parece comida de verdade, feita em casa, do jeito tradicional.
4.7. Quanto de carboidrato consumir por dia? As recomendações gerais dizem que entre 45% e 65% das calorias diárias devem vir de carboidratos. Se quiser ser mais preciso, a faixa vai de 3 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, variando conforme seu objetivo: manter peso, emagrecer, ganhar massa muscular ou treinar mais pesado. Para quem quer emagrecer, geralmente fica mais próximo de 4 a 5 gramas por quilo por dia. Para quem faz treinos intensos ou busca hipertrofia, pode chegar a 8, 10 ou até 12 gramas por quilo por dia, dependendo da orientação do nutricionista. Importante: quando for calcular gramas de carboidrato, lembre-se que 100 gramas de arroz, por exemplo, não significa 100 gramas de carboidrato. Consulte sempre a tabela nutricional dos alimentos, como a tabela TACO, referência nacional. E as dietas com pouco carboidrato, os low carb? Dieta low carb pode até funcionar por um tempo, mas não é indicada para todo mundo, nem para o longo prazo. Se a quantidade de carboidratos fica muito baixa, menos de 3 gramas por quilo por dia, aumentam os riscos de fadiga, falta de energia, mau humor, constipação, cãibras e até prejuízos na saúde do coração, rins e ossos. O melhor caminho é sempre o equilíbrio. Na prática, como escolher? Coloque no prato alimentos que venham da natureza, de preferência integrais e minimamente processados. Prefira feijão, lentilha, batata doce, mandioca, aveia, arroz integral, quinoa, milho, frutas, verduras e legumes. Reduza ao máximo o consumo de doces, refrigerantes, sucos industrializados, pães e biscoitos brancos, bolos prontos e ultraprocessados. Sempre que possível, varie os tipos de carboidrato. Isso aumenta o valor nutricional das suas refeições. No fim, escolher bem os carboidratos é dar combustível de qualidade para seu corpo funcionar no dia a dia, treinar melhor, pensar com clareza, manter o humor em alta e cuidar da saúde de verdade. Agora que você já entendeu o papel dos carboidratos no seu prato e viu que eles não são vilões desde que escolhidos com qualidade, chegou a hora de conversar sobre outro personagem principal da alimentação: as proteínas. Afinal, não é só de energia que a gente vive. O corpo precisa de tijolos para construir músculos, renovar células, fortalecer o sistema imunológico e até regular alguns hormônios. E adivinha quem é responsável por tudo isso? Sim, as proteínas. No próximo tópico, vamos desvendar para que elas servem, onde encontrar as melhores fontes e como ajustar a quantidade ideal para o seu objetivo, seja saúde, ganho de massa ou emagrecimento. 4.8. O papel das proteínas. Por que elas são tão essenciais? Vamos conversar sobre proteínas, esse macronutriente que é famoso, mas nem todo mundo entende de verdade. Proteína não é só coisa de academia, ela faz parte de tudo no nosso corpo, desde cabelo e pele até os músculos, hormônios e o sistema de defesa. Se faltar proteína, você sente cansaço, perde massa muscular, fica mais suscetível a doenças e até demora mais para se recuperar de um machucado ou cirurgia. Sabe o que diferencia a proteína dos carboidratos e das gorduras? Ela tem um componente chamado nitrogênio, e esse detalhe químico permite que a gente avalie o chamado balanço nitrogenado, ou seja, se você está ingerindo proteína suficiente para manter e construir seus músculos. Se o saldo for negativo, o corpo está gastando mais do que recebendo, o que pode causar perda muscular e prejudicar a saúde. Se for positivo, significa que está tudo certo para crescer ou recuperar. O que a proteína faz no corpo? Pense na proteína como um material de construção do seu corpo. Ela repara tecidos, ajuda a construir músculo, faz crescer cabelo, fortalece unhas e ainda regula vários processos no organismo. Quem treina sente na prática. A proteína repara os micromachucados dos exercícios, ajudando você a ficar mais forte a cada dia. E como tudo isso acontece? Por causa dos aminoácidos, pequenos blocos que formam a proteína. Existem 20 tipos, mas 9 são chamados essenciais, porque só vêm da alimentação. Por isso, é importante comer proteínas completas, como carne, leite, ovos e soja,
ou misturar alimentos vegetais para garantir todos os aminoácidos que seu corpo precisa. Proteína, treino e ganho de massa muscular. Agora, se o seu objetivo é crescer musculatura, as proteínas viram verdadeiras protagonistas. Quando você faz musculação, o esforço cria pequenas lesões nas fibras musculares. Isso é normal, faz parte do processo. A proteína entra em ação justamente para reparar e reconstruir essas fibras, e é aí que o músculo cresce e se fortalece. Esse processo é chamado de síntese proteica. Durante o treino, especialmente treinos de força e resistência, a demanda por proteína aumenta. Por isso, quem quer hipertrofia, ganhar massa magra, costuma focar na ingestão correta de proteínas, distribuídas ao longo do dia. E mais, não adianta comer toda a proteína em uma única refeição. O ideal é dividir entre 3 a 4 momentos, para o corpo ter sempre os tijolinhos disponíveis para construir e reparar os músculos. Além disso, ao aumentar o consumo de proteína durante o emagrecimento, você evita perder músculo junto com a gordura e ainda sente mais saciedade, o que ajuda a controlar a fome. 4.9. Mas afinal, quanto de proteína eu preciso por dia? A quantidade de proteína que a gente precisa comer por dia varia um pouco, mas, de maneira geral, o recomendado é de 1,6 a 2,5 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal. Colocando isso em prática, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela precisa consumir no mínimo 96 gramas de proteína por dia, podendo chegar até 150 gramas, dependendo da sua rotina e dos seus objetivos. Agora, para ter uma noção de como isso aparece de verdade no prato, pensa assim: 100 gramas de peito de frango grelhado já tem mais ou menos 28 gramas de proteína. 2 ovos médios têm mais ou menos 12 gramas. Um copo de leite, daqueles de 200 ml, dá cerca de 7 gramas, o mesmo que uma concha de feijão. Aí, se essa pessoa come ao longo do dia 100 gramas de frango no almoço, 2 ovos no café da manhã, um copo de leite, uma concha de feijão, 100 gramas de iogurte natural, 50 gramas de carne no jantar e 50 gramas de queijo branco, ela vai somando. No final disso tudo, já deu uns 81 gramas de proteína. Percebe como distribuindo essas fontes ao longo do dia dá para chegar fácil na quantidade ideal? Basta ir somando os alimentos e ajustando as porções para atingir essa meta. Outra coisa importante é dividir essa ingestão em 3 ou 4 refeições principais. Como o nosso corpo não armazena proteína, se a gente comer tudo de uma vez, não vai ser tão eficiente para o organismo. Por isso, o ideal é garantir entre 20 e 40 gramas de proteína em cada uma dessas refeições. Isso, claro, dependendo também da sua atividade física e rotina. Sobre as escolhas do dia a dia, vale priorizar alimentos como frango, peixe, ovos, carnes magras, iogurte leite, ricota, cottage, grão de bico, lentilha, feijão e soja. Já carnes muito gordas, queijos muito amarelos, embutidos como presunto, salsicha e linguiça e proteínas muito processadas, é bom consumir com mais moderação. E para quem é vegetariano ou vegano, uma dica super importante é sempre tentar combinar leguminosas, como feijão e lentilha, com cereais, como arroz ou milho. Isso ajuda a garantir todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. O resumo é esse: proteína é fundamental para o corpo funcionar bem, garantir disposição, força, saúde e até beleza. E para quem treina, principalmente musculação, a proteína vira uma super aliada, tanto para construir músculo quanto para proteger o que você já conquistou e ajudar na recuperação depois dos treinos. Ninguém precisa virar o famoso louco do frango, mas vale prestar atenção nessas escolhas e variar bem as fontes ao longo dos dias. Agora, já que já ficou claro o papel-chave das proteínas, talvez você esteja se perguntando sobre as gorduras. Muita gente tem medo só de ouvir essa palavra, mas será que toda gordura é mesmo vilã? Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar que, escolhendo bem, as gorduras podem ser verdadeiras amigas da saúde e até da performance. 4.10. Gorduras, vilãs ou aliadas? Se tem um assunto que costuma assustar muita gente quando o papo é alimentação, esse assunto é a gordura.
Já reparou como gordura ficou com fama de vilã? Pois é, mas calma, nem toda gordura é igual. E acredite, algumas são até essenciais para o nosso corpo funcionar direitinho. Primeiro, deixa eu explicar rapidinho. Quando falamos em gorduras, o nome técnico é lipídios. Lipídios são uma grande família de moléculas orgânicas. As mais famosas são as gorduras, mas também entram aí os óleos, as ceras, alguns hormônios e até o colesterol. Ou seja, gordura é só uma parte desse grupo todo, mas no dia a dia a gente acaba usando esses nomes como sinônimos, então sem neura se você confundir de vez em quando. Agora, por que a gordura é tão importante? Porque ela tem várias funções no corpo, serve como reserva de energia, é como um cofrinho calórico para emergências, protege os órgãos, ajuda a manter a temperatura corporal, faz parte da estrutura das nossas células e participa até da produção de hormônios, como testosterona e estrógeno. E um detalhe curioso, cada grama de gordura fornece 9 calorias, mais do que o dobro do que carboidratos e proteínas, que tem 4 calorias por grama. Por isso, exagerar pode sim contribuir para o ganho de peso, mas na medida certa, a gordura é fundamental para uma alimentação equilibrada. Nem toda gordura é igual. Entenda os tipos. Aqui entra uma das grandes dúvidas. Todas as gorduras são iguais? Não. O segredo está em saber escolher. Gorduras saturadas são aquelas encontradas principalmente em alimentos de origem animal, como carnes gordas, manteiga, banha, queijo amarelo, leite integral, além do óleo de coco e óleo de palma. O consumo excessivo desse tipo de gordura está relacionado ao aumento do colesterol ruim, LDL, e ao risco de doenças cardíacas. Não precisa eliminar completamente, mas é importante consumir com moderação. Gorduras insaturadas. Aqui entram as famosas gorduras boas. Elas aparecem nos óleos vegetais, azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de canola, nas castanhas, amêndoas, nozes, sementes, linhaça, chia, girassol, abacate, peixes como salmão e sardinha. Essas gorduras ajudam a aumentar o colesterol bom, HDL, proteger o coração e até têm ação anti-inflamatória. Monoinsaturadas, encontradas no azeite de oliva, abacate, amendoim, castanhas. Poliinsaturadas, presentes em peixes, sementes, óleos de soja, milho e girassol. Gorduras trans. Aqui está a verdadeira vilã. As gorduras trans são produzidas industrialmente e aparecem em alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, sorvetes, margarinas, bolos industrializados e frituras de imersão. O consumo de gordura trans aumenta muito o risco de doenças cardíacas, inflamações e até diabetes. O ideal é evitar ao máximo esse tipo de gordura na sua rotina. Resumindo, o que comer mais, com moderação ou evitar? Coma mais: azeite de oliva, abacate, peixes, castanhas, sementes, linhaça, girassol, nozes, amêndoas. Com moderação: carnes gordurosas, queijos amarelos, manteiga, leite integral, óleo de coco. Evite biscoitos recheados, salgadinhos, frituras de imersão, margarina, produtos de panificação industrializada, fast food, alimentos congelados e processados, bolos prontos, doces industrializados. 4.11. Mas quanto de gordura eu posso consumir por dia? A recomendação geral é que as gorduras representem de 20% a 35% das calorias do dia. Dessa fatia, a maior parte deve vir das insaturadas, 15% a 20%, e no máximo, 7% das calorias totais deve ser de gordura saturada. Gordura trans, o ideal é cortar ou deixar no mínimo possível. Exemplo prático: imagine uma dieta de 2.000 calorias diárias. Isso dá de 400 a 700 calorias vindas de gordura, sendo até 140 calorias, uns 15 gramas, de saturada. Para que serve a gordura mesmo? Além de ser fonte de energia, as gorduras ajudam a absorver vitaminas importantes A, D, E e K, participam da formação de hormônios, protegem nossos órgãos e mantêm a temperatura do corpo, fazem parte das membranas das nossas células. E lembre-se,
O segredo está no equilíbrio e na escolha dos tipos certos de gordura. Fique de olho nos rótulos. Ao comprar alimentos industrializados, observe os rótulos. Se encontrar termos como gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada ou gordura trans, cuidado! Mesmo que o produto diga 0 gramas de gordura trans, a legislação permite pequenas quantidades por porção e, no fim das contas, pode acumular. Resumindo com o amigo aqui: gordura não é vilã, é essencial. O importante é escolher as melhores fontes e evitar exageros. Prefira sempre as gorduras insaturadas, azeite, castanhas, sementes, peixes. Consuma as saturadas com moderação, carnes gordas, queijos amarelos, manteiga. Evite as trans ao máximo, biscoitos recheados, ultraprocessados, frituras. O equilíbrio na alimentação é o seu melhor amigo. No próximo tópico, vamos conversar sobre hidratação, porque a água, meu amigo, é vida. Vamos continuar juntos nessa jornada para entender o que faz bem e o que faz mal para o seu corpo. 4.12 Hidratação. A força invisível dos resultados. Me conta, você já passou aquele dia em que tudo parecia mais pesado? A cabeça dói, o treino rende menos, bate aquele cansaço fora do comum? Pois é, às vezes não é só o ritmo da semana, mas uma coisa muito mais simples: falta de água. A hidratação é tipo aquele amigo discreto, que não aparece tanto, mas faz toda a diferença. Se você está em busca de melhorar desempenho, saúde ou só dar um up na disposição, começar a se hidratar direito já vai mudar seu jogo. Por que a água é tão importante? Nosso corpo é basicamente feito de água. Cerca de 60% do seu peso é H2O. E essa água está em tudo: sangue, músculos, articulações, pele e até nos processos de energia, transporte de nutrientes e regulação da temperatura. Quando você sua, por exemplo, é o corpo esfriando para não superaquecer durante o treino. Se falta água, tudo trava. Você sente cansaço, pode ter cãibras, dor de cabeça e até aquele raciocínio lento, sabe? Tudo começa a emperrar. Outro ponto: a água leva os nutrientes para as células e ajuda a eliminar toxinas. Sem ela, até sua recuperação muscular pode ficar mais lenta. Aquele treino puxa a recuperação e demora ainda mais para voltar com tudo no dia seguinte desempenho. 4.13 Quanta água eu preciso? Essa é a dúvida clássica, e eu vou te ajudar a descobrir rapidinho. Uma dica simples é calcular 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal todos os dias. Para ficar claro, vamos a um exemplo prático. Se você pesa 70 quilos, multiplica por 30 ml. 70 quilos vezes 30 ml, igual a 2.100 ml, ou seja, 2,1 litros por dia. Se for um dia mais quente, ou você treinar pesado, pode subir para 35 ml. 70 quilos vezes 35 ml, igual a 2.450 ml, 2,45 litros. E atenção, esses valores são para dias sem treino. Se você treina, adicione mais 500 ml a 1 litro para cada hora de exercício, porque o corpo perde bastante água pelo suor durante a atividade física. Então, se você fez um treino de 1 hora, o cálculo ficaria assim: 2,1 litros mais 0,5 a 1 litro igual a 2,6 a 3,1 litros no dia. Pode parecer muito, fique tranquilo, é só dividir ao longo do dia. Um copo ao acordar, outro antes das refeições, manter a garrafinha por perto e pronto, logo vira hábito. Antes, durante e depois do treino. Antes, 2 a 4 horas antes do treino, já comece a se hidratar. Uma média de 400 a 600 ml já ajuda. Durante, sinta sede, tome pequenos goles a cada 15-20 minutos. Não espere a sede gritar. Depois, terminou o treino, o ideal é repor o que perdeu suando. Se quiser ser preciso, pese-se antes e depois do treino. Cada 1 quilo perdido de suor equivale a cerca de 1,5 litro de água a ser reposta. Não precisa pesar, só lembre de beber um pouco mais após treinar para garantir a recuperação. Truques para criar o hábito. Tenha sempre uma garrafa à mão, seja no trabalho, em casa ou na academia. Use aplicativos de lembrete ou alarme no celular.
Se enjoar de água pura, coloque rodelas de limão, laranja, hortelã ou pepino para dar um gostinho. Beba um copo antes de cada refeição, isso já te ajuda a lembrar. Resumindo de amigo para amigo, a água é seu combustível silencioso, melhora rendimento, protege músculos e articulações, ajuda o cérebro a funcionar melhor e ainda acelera a recuperação. Comece a prestar atenção nela, calcule sua dose, faça testes, observe seu corpo, você vai sentir a diferença, eu garanto. Agora que a gente já conversou sobre todos os grandes grupos que compõem uma alimentação equilibrada, falamos dos legumes, verduras e frutas, dos 3 famosos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e claro, da importância fundamental da hidratação, você já tem uma base excelente para construir hábitos mais saudáveis no seu dia a dia. Mas, como você deve ter percebido, comer de forma equilibrada não é só escolher bons alimentos. Existe um detalhe que faz toda a diferença e que muita gente esquece: a quantidade. Sim, não basta só se preocupar com o quê, é preciso olhar também para o quanto. Por exemplo, dá para comer só alimentos saudáveis, mas se você consumir além do que seu corpo realmente precisa, o resultado pode não ser tão positivo assim. É aqui que entra o nosso próximo tema, talvez um dos mais polêmicos e que gera dúvidas até em quem treina há anos. Calorias importam? Afinal, é só contar calorias? Tem que pesar tudo? O que acontece se eu comer menos ou mais do que deveria? Vamos entender juntos como as calorias funcionam no seu dia a dia e por que elas são o ponto de partida para qualquer objetivo: emagrecer, ganhar massa muscular ou só manter a saúde em alta. Preparado para desmistificar esse assunto? Então vamos em frente. 4.14. Calorias importam? Depois de tudo que conversamos sobre os tipos de alimentos, os macronutrientes, a importância da água e das escolhas saudáveis, fica aquela pergunta que muita gente faz. Afinal, calorias realmente importam? A resposta é sim, elas importam e muito. Mas calma, não precisa ficar bitolado contando caloria de cada folha de alface. Vamos entender juntos o porquê. O que é uma caloria? Caloria é simplesmente uma medida de energia. Quando falamos que um alimento tem 100 calorias, estamos dizendo o quanto de energia ele pode fornecer para o seu corpo usar nas atividades do dia a dia: respirar, caminhar, treinar, trabalhar, pensar e até dormir. Pense na caloria como o combustível do seu carro. Sem combustível, o carro não anda. Sem calorias, seu corpo também não funciona direito. Calorias, mais do que só número. Mas olha só, não adianta só olhar para o número. Uma banana de 90 calorias e uma barrinha de chocolate de 90 calorias vão trazer efeitos muito diferentes para o seu corpo. Por quê? Porque além da energia, os alimentos trazem nutrientes, fibras, vitaminas e outros compostos que influenciam na saúde. Mas no fim das contas, para perder ou ganhar peso, o balanço calórico ainda é o que manda. O tal do déficit calórico. Se você consome menos calorias do que gasta, seu corpo precisa buscar energia nas reservas, geralmente na gordura acumulada. Por isso, o famoso déficit calórico faz emagrecer. Exemplo prático: imagine que seu corpo precisa de 2.000 calorias por dia para funcionar. Se você consome 1.700 calorias por dia, aos poucos, seu corpo vai usar parte da sua gordura como fonte de energia, levando à perda de peso. E o superávit? Agora, se você consome mais calorias do que gasta, vai acumulando energia extra. Esse excesso é estocado principalmente em forma de gordura. Exemplo: se você precisa de 2.000 calorias por dia, mas consome 2.300 calorias diariamente, esse excedente, se for mantido, vai se transformar em ganho de peso ao longo do tempo. Calorias dos macronutrientes. Lembra dos nossos macronutrientes? Cada um fornece uma quantidade diferente de calorias. Proteínas, 4 calorias por grama. Carboidratos, 4 calorias por grama. Gorduras, 9 calorias por grama. Ou seja, 10 gramas de gordura tem mais do que o dobro de calorias que 10 gramas de carboidrato ou proteína. Por isso, comidas gordurosas, mesmo saudáveis, podem facilmente elevar a ingestão calórica se não houver moderação. Qualidade mais quantidade. Não adianta só pensar em calorias. A qualidade do que você come importa, e muito. Se você bate as calorias só com comida ultraprocessada, seu corpo até pode emagrecer,
mas vai sentir falta de nutrientes e você provavelmente vai se sentir mal, com menos energia, pior humor e maior risco de doenças. Por isso, busque sempre o equilíbrio. Escolha alimentos de verdade, frutas, legumes, verduras, carnes magras, grãos integrais. Preste atenção nas quantidades, principalmente de alimentos muito calóricos. Não se culpe por sair da linha de vez em quando. Vida saudável não é vida de restrição total. Agora que você já entendeu o papel das calorias, talvez esteja se perguntando: então basta controlar as calorias e pronto, tudo resolvido? Na prática, não é bem assim. A ciência já mostrou que nossa relação com a comida vai muito além dos números. Comer é um ato biológico, sim, mas também social, afetivo e até cultural. No próximo tópico, gostaria de compartilhar estratégias que eu mesmo aprendi a utilizar ao longo dos anos e que podem ser úteis para você construir a sua abordagem e relação consigo mesmo. Mas antes, quero entrar somente em mais um assunto: a suplementação. 4.15. Antes do pote, vem o prato. Repensando a pressa pela suplementação. Tem uma coisa que me chama muito a atenção e que, sinceramente, me preocupa. Muita gente, principalmente quem está começando a treinar, corre para a suplementação como se ela fosse o grande segredo, como se o pote fosse mais importante que o prato. Antes mesmo de aprender o básico sobre alimentação, já querem saber qual suplemento tomar, qual cápsula comprar, qual pó mágico vai acelerar os resultados. É como se buscassem atalhos antes mesmo de saber o caminho. E aqui eu preciso ser direto, não sou contra a suplementação. Alguns produtos como whey protein e creatina já foram amplamente estudados, com resultados positivos comprovados para desempenho e composição corporal. Eles podem ser ótimos aliados, quando bem indicados. Mas o problema começa quando esses suplementos viram prioridade antes mesmo da pessoa aprender o que é uma boa refeição. E isso tem acontecido cada vez mais. A suplementação, infelizmente, entrou na onda da medicalização da vida. Essa ideia de que tudo precisa ser corrigido, melhorado, potencializado por algo externo. Virou moda colocar o foco no que está no pote e esquecer o que está no prato. E pior, a comida de verdade foi ficando de lado. Em vez de perguntar o que posso melhorar na minha alimentação, muita gente só quer saber qual suplemento tomar para secar ou qual cápsula acelera mais o metabolismo. Isso não é estratégia, é distração. E nesse mesmo pacote de ilusão entram os anabolizantes. Aqui eu preciso ser firme, sou totalmente contra. Anabolizante não é suplemento, é uma droga que pode trazer consequências sérias e irreversíveis. Nada justifica colocar sua saúde em risco por resultados rápidos. Se o caminho custa caro demais para o seu corpo, ele simplesmente não vale a pena. Voltando à suplementação, vale dizer, a maioria dos produtos disponíveis no mercado tem pouca ou nenhuma evidência científica de eficácia. São fórmulas com nomes bonitos, embalagens chamativas e promessas exageradas, mas no fim das contas, muito pouco impacto real. Você não precisa de BCAA se está comendo proteína suficiente, não precisa de termogênico se não dorme bem, nem de pré-treino se está pulando as refeições principais. É por isso que eu insisto, antes de buscar o extra, foque no básico. A base é onde tudo começa. Monte um prato de verdade, durma direito, treine com constância, beba água, aprenda sobre alimentos, aprenda sobre você. Quando tudo isso estiver rodando bem, aí sim, se for o caso, você pode pensar em incluir um suplemento, e ele vai funcionar muito melhor, porque estará complementando e não tentando compensar uma rotina mal cuidada. Nenhum suplemento resolve uma vida desorganizada. Nenhuma cápsula substitui disciplina, constância e cuidado. Suplementação, quando bem usada, é ferramenta, mas não é ponto de partida. O começo mesmo está na feira, no fogão, na marmita do dia seguinte. Se você está só começando, meu conselho é esse: desacelere. Esqueça por um tempo os potes e as promessas e olhe com carinho para o seu dia a dia. Acredite, a verdadeira transformação vem da soma dos pequenos hábitos, não do que está escrito no rótulo. Agora, finalizo com algumas reflexões. 4.16. Sobre o meu cuidado de si. No fim das contas, a nutrição é sobre se conhecer. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, queria abrir um pouco da minha vida e compartilhar com você algumas estratégias que me ajudam a manter uma boa relação com a alimentação. Não são regras rígidas,
nenhum plano infalível. São práticas de si que fui descobrindo com o tempo, do meu jeito, no meu ritmo, e que fazem sentido para mim. São como pequenas âncoras que me ajudam a voltar para o meu eixo quando a maré do dia a dia começa a puxar demais. Uma dessas âncoras é pesar a comida. Mas olha, não pense em balança como vilã. Aqui, ela não é inimiga nem símbolo de controle obsessivo. Ela é só uma ferramenta. Uso mais como um espelho, uma forma de ver com mais clareza o que estou colocando no prato. Uma vez por semana, dou aquela olhadinha nas porções, só para garantir que não estou saindo demais da rota. É tipo checar o retrovisor antes de seguir viagem. Rápido, simples e preventivo. Sem cobrança, sem perfeccionismo, só presença. Outra prática que mudou o meu jeito de comer foi entender que nem toda refeição precisa ser uma experiência gourmet. A gente cresceu ouvindo que comer bem tem que ser um momento especial, cheio de sabor e prazer. E claro, isso é maravilhoso. Mas no dia a dia, a praticidade precisa sentar na cabeceira da mesa. No meu caso, todos os dias no almoço eu já separo uma marmita para o jantar. Ela já está pronta, pesada, e me espera como uma gentileza que deixei para mim mesmo no futuro. É um autocuidado silencioso, porque quando chega a noite e o cansaço bate, o improviso muitas vezes é um atalho para escolhas que não me servem. Alimentar-me sempre nos mesmos horários tem sido algo que faz uma diferença enorme no meu bem-estar. Sinto meu corpo mais equilibrado, minha energia mais estável ao longo do dia e até meu humor melhora. É como se meu organismo já soubesse quando esperar o alimento, funcionando de forma mais harmoniosa. Mas, quando saio desse ritmo e me atraso ou pulo alguma refeição, o impacto é imediato. Fico irritado, desconcentrado e muitas vezes com uma sensação ruim no estômago. Parece pouco, mas manter essa rotina me dá uma sensação de controle e cuidado comigo mesmo que vai muito além da comida. E tem uma regra de ouro que sigo com disciplina. Não levo para casa aquilo que sei que me enfraquece. Parece simples, mas é potente. O que não está no armário não vira tentação. É como se eu preparasse o terreno para que minha força de vontade nem precise ser convocada. Afinal, ela também se cansa. Então eu monto meu ambiente como quem arruma a própria mochila antes de uma trilha, pensando no que vai me ajudar e não no que vai me fazer tropeçar. Outro ponto decisivo na minha trajetória foi entender o porquê das coisas. Antes mesmo da graduação em nutrição, eu já passava por nutricionistas que recomendavam trocar o pão pela batata doce, por conta da minha dificuldade em recuperação muscular e do impacto do açúcar no meu corpo. Mas, para ser honesto, eu fazia por um tempo e logo voltava aos velhos hábitos. Faltava algo essencial: compreensão. Eu seguia ordens, mas não enxergava sentido nelas. Tudo começou a mudar quando aprendi o básico, aquele que deveria ser ensinado para todo mundo desde cedo. A diferença entre carboidratos simples e complexos, como funciona o índice glicêmico, como os alimentos atuam dentro de nós. Quando isso se revelou para mim, algo virou uma chavinha. A escolha passou a ser consciente. Não era mais um "não posso comer isso", e sim um "prefiro não, porque sei o efeito que tem em mim". E isso é libertador. Hoje, aprender sobre nutrição virou um hábito que cultivo com prazer. Estudo, leio, ouço, converso, não por obrigação, mas porque o conhecimento me dá autonomia. É como dirigir com um mapa na mão. Você se sente mais livre porque sabe onde está e para onde está indo. Comer bem deixou de ser uma tarefa difícil, virou uma ferramenta de cuidado comigo mesmo. E tem uma regra de ouro que sigo com disciplina. Não levo para casa aquilo que sei que me enfraquece. Parece simples, mas é potente. O que não está no armário não vira tentação. É como se eu preparasse o terreno para que minha força de vontade nem precise ser convocada. Afinal, ela também se cansa. Então eu monto meu ambiente como quem arruma a própria mochila antes de uma trilha, pensando no que vai me ajudar e não no que vai me fazer tropeçar. Outro ponto decisivo na minha trajetória foi entender o porquê das coisas. Antes mesmo da graduação em nutrição, eu já passava por nutricionistas que recomendavam trocar o pão pela batata doce,
por conta da minha dificuldade em recuperação muscular e do impacto do açúcar no meu corpo. Mas, para ser honesto, eu fazia por um tempo e logo voltava aos velhos hábitos. Faltava algo essencial: compreensão. Eu seguia ordens, mas não enxergava sentido nelas. Tudo começou a mudar quando aprendi o básico, aquele que deveria ser ensinado para todo mundo desde cedo. A diferença entre carboidratos simples e complexos, como funciona o índice glicêmico, como os alimentos atuam dentro de nós. Quando isso se revelou para mim, algo virou uma chavinha. A escolha passou a ser consciente. Não era mais um "não posso comer isso", e sim um "prefiro não, porque sei o efeito que tem em mim". E isso é libertador. Hoje, aprender sobre nutrição virou um hábito que cultivo com prazer. Estudo, leio, ouço, converso, não por obrigação, mas porque o conhecimento me dá autonomia. É como dirigir com um mapa na mão. Você se sente mais livre porque sabe onde está e para onde está indo. Comer bem deixou de ser uma tarefa difícil. Virou uma ferramenta de cuidado comigo mesmo. E tem uma regra de ouro que sigo com disciplina. Não levo para casa aquilo que sei que me enfraquece. Parece simples, mas é potente. O que não está no armário não vira tentação. É como se eu preparasse o terreno para que minha força de vontade nem precise ser convocada. Afinal, ela também se cansa. Então eu monto meu ambiente como quem arruma a própria mochila antes de uma trilha, pensando no que vai me ajudar e não no que vai me fazer tropeçar. Outro ponto decisivo na minha trajetória foi entender o porquê das coisas. Antes mesmo da graduação em nutrição, eu já passava por nutricionistas que recomendavam trocar o pão pela batata doce, por conta da minha dificuldade em recuperação muscular e do impacto do açúcar no meu corpo. Mas, para ser honesto, eu fazia por um tempo e logo voltava aos velhos hábitos. Faltava algo essencial: compreensão. Eu seguia ordens, mas não enxergava sentido nelas. Tudo começou a mudar quando aprendi o básico, aquele que deveria ser ensinado para todo mundo desde cedo. A diferença entre carboidratos simples e complexos, como funciona o índice glicêmico, como os alimentos atuam dentro de nós. Quando isso se revelou para mim, algo virou uma chavinha. A escolha passou a ser consciente. Não era mais um "não posso comer isso", e sim um "prefiro não, porque sei o efeito que tem em mim". E isso é libertador. Hoje, aprender sobre nutrição virou um hábito que cultivo com prazer. Estudo, leio, ouço, converso, não por obrigação, mas porque o conhecimento me dá autonomia. É como dirigir com um mapa na mão. Você se sente mais livre porque sabe onde está e para onde está indo. Comer bem deixou de ser uma tarefa difícil. Virou uma ferramenta de cuidado comigo mesmo. E tem uma regra de ouro que sigo com disciplina. Não levo para casa aquilo que sei que me enfraquece. Parece simples, mas é potente. O que não está no armário não vira tentação. É como se eu preparasse o terreno para que minha força de vontade nem precise ser convocada. Afinal, ela também se cansa. Então eu monto meu ambiente como quem arruma a própria mochila antes de uma trilha, pensando no que vai me ajudar e não no que vai me fazer tropeçar. Outro ponto decisivo na minha trajetória foi entender o porquê das coisas. Antes mesmo da graduação em nutrição, eu já passava por nutricionistas que recomendavam trocar o pão pela batata doce, por conta da minha dificuldade em recuperação muscular e do impacto do açúcar no meu corpo. Mas, para ser honesto, eu fazia por um tempo e logo voltava aos velhos hábitos. Faltava algo essencial: compreensão. Eu seguia ordens, mas não enxergava sentido nelas. Tudo começou a mudar quando aprendi o básico, aquele que deveria ser ensinado para todo mundo desde cedo. A diferença entre carboidratos simples e complexos, como funciona o índice glicêmico, como os alimentos atuam dentro de nós. Quando isso se revelou para mim, algo virou uma chavinha. A escolha passou a ser consciente. Não era mais um "não posso comer isso", e sim um "prefiro não, porque sei o efeito que tem em mim". E isso é libertador. Hoje, aprender sobre nutrição virou um hábito que cultivo com prazer. Estudo, leio, ouço, converso, não por obrigação, mas porque o conhecimento me dá autonomia. É como dirigir com um mapa na mão.
Você se sente mais livre porque sabe onde está e para onde está indo. Comer bem deixou de ser uma tarefa difícil, virou uma ferramenta de cuidado comigo mesmo. E tem uma regra de ouro que sigo com disciplina. Não levo para casa aquilo que sei que me enfraquece. Parece simples, mas é potente. O que não está no armário não vira tentação. É como se eu preparasse o terreno para que minha força de vontade nem precise ser convocada. Afinal, ela também se cansa. Então eu monto meu ambiente como quem arruma a própria mochila antes de uma trilha. Pensando no que vai me ajudar e não no que vai me fazer tropeçar. Outro ponto decisivo na minha trajetória foi entender o porquê das coisas. Antes mesmo da graduação em nutrição, eu já passava por nutricionistas que recomendavam trocar o pão pela batata doce, por conta da minha dificuldade em recuperação muscular e do impacto do açúcar no meu corpo. Mas, para ser honesto, eu fazia por um tempo e logo voltava aos velhos hábitos. Faltava algo essencial: compreensão. Eu seguia ordens, mas não enxergava sentido nelas. Tudo começou a mudar quando aprendi o básico, aquele que deveria ser ensinado para todo mundo desde cedo. A diferença entre carboidratos simples e complexos. Como funciona o índice glicêmico. Como os alimentos atuam dentro de nós. Quando isso se revelou para mim, algo virou uma chavinha. A escolha passou a ser consciente. Não era mais um não posso comer isso, e sim um prefiro não porque sei o efeito que tem em mim. E isso é libertador. Hoje, aprender sobre nutrição virou um hábito que cultivo com prazer. Estudo, leio, ouço, converso, não por obrigação, mas porque o conhecimento me dá autonomia. É como dirigir com um mapa na mão. Você se sente mais livre, porque sabe onde está e para onde está indo. Comer bem deixou de ser uma tarefa difícil. Virou uma ferramenta de cuidado comigo mesmo. E tem mais. Lembra lá do primeiro capítulo, quando falamos sobre a importância de ter objetivos? Pois é, essa ideia se conecta diretamente com minha alimentação. Quando estou engajado com meus propósitos, seja melhorar meu desempenho físico ou mesmo cuidar da saúde, percebo que minhas escolhas alimentares se alinham automaticamente. É como se tudo entrasse no mesmo compasso. Quando treino, até mesmo água eu ingiro mais naturalmente. Mas basta eu me afastar desses objetivos, deixar de treinar ou relaxar com a rotina, que a alimentação comece a escorregar também. Já observei esse padrão em mim várias vezes. Por isso, revisitar meus motivos, renovar minhas metas e me reconectar com o porquê sempre me ajuda a reencontrar o caminho. O como fica mais leve quando o porquê está claro. Outra prática que fui desenvolvendo é prestar atenção em como me sinto depois de comer. E não só no paladar, mas no corpo. Fico com mais energia ou mais sonolência? Me sinto leve ou pesado? Estou digerindo bem? Esses sinais são como pequenas mensagens que meu corpo envia o tempo todo. E quando paro para escutá-las, consigo ajustar meu cardápio de forma mais inteligente, mais sintonizada comigo mesmo. Também passei a ter um diálogo mais gentil comigo. Às vezes, antes de comer, eu paro e me pergunto: isso é fome ou ansiedade? Nem sempre a resposta vem fácil, mas só o fato de fazer essa pergunta já me tira do automático. E sair do automático é o primeiro passo para fazer escolhas melhores. Por fim, uma coisa simples que tem um impacto enorme: planejar as refeições antes da fome bater. Quando deixava para escolher só na hora, geralmente escolhia o que é mais rápido, e nem sempre o que era melhor. Então hoje, já deixo a próxima refeição pensada, às vezes até preparada. Não precisa ser um planejamento rígido, estilo planilha de nutricionista, mas ter uma ideia geral já me dá segurança e foco. Essas estratégias são minhas, são frutos da minha experiência, das minhas quedas e dos meus reencontros com o cuidado. Talvez funcionem para você também, ou talvez te inspirem a encontrar as suas, porque no fim das contas, a nutrição é isso, um exercício constante de autoconhecimento. É entender seu contexto, seus gatilhos, sua rotina real, não a idealizada do Instagram. Mais do que seguir uma lista de alimentos permitidos ou contar macros com exatidão, comer bem é um ato de presença. É olhar para si com curiosidade e afeto. É fazer pequenas escolhas conscientes todos os dias. E se posso te deixar um conselho para encerrar este capítulo, é esse: não busque perfeição, busque constância.
busque cuidado, porque a alimentação, além de biológica, é emocional, cultural, afetiva. Quando a gente acolhe isso tudo, o processo se torna mais humano e, assim, mais gostoso, no melhor sentido da palavra. Agora, é hora de mergulhar em um tema central: o que realmente significa treinar com qualidade. Vamos explorar os princípios que separam um treino comum de uma prática verdadeiramente eficaz e, mais importante, o que está por trás da consistência daqueles que permanecem firmes, ano após ano. Segura o cinto, porque daqui para frente vamos desvendar estratégias valiosas, reflexões poderosas e segredos que fazem toda a diferença no longo prazo. Tem muita coisa interessante vindo aí.